Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo da Impermeabilização. Estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo sobre impermeabilização, dessa vez com uma convidada que é a arquiteta Bruna Martins. Já já ela entra por aqui e aí nós vamos continuar nosso bate-papo. Nesse meio tempo vamos aproveitando para poder aprender um pouquinho como que a gente faz para interagir de forma mais organizada na live. Então aqui embaixo vocês vão perceber que existem alguns quadradinhos, uns retângulos, né, com interrogação, que é onde você entra para poder digitar as suas perguntas. Ao lado tem um aviãozinho, indique, clique para poder indicar, convidar as pessoas a participar da nossa live. Mais uma vez, olha aqui, está a Bruna, está entrando, o pessoal está entrando, muitíssimo obrigado pela participação. Bruna, vamos lá, vamos participar. Elbio, seja muito bem-vindo. Gisele, seja muito bem-vinda mais uma vez às nossas lives. Bruna, você precisa solicitar a entrada aqui para a gente poder participar. Ednei, seja bem-vindo, meu amigo, como está? Mais uma vez estamos aqui. Gisele, Meoli, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos aqui aguardando a entrada da Bruna. André, meu grande brother, prestigiando-nos. Bom, pessoal, mais uma vez, enquanto a Bruna não solicita a entrada nossa aqui, vamos falar um pouquinho sobre como participar da live. Aqui embaixo nós temos alguns retângulos com interrogação, onde você entra para poder as perguntas. Tem aí também um aviãozinho, uma seta, clique nessa setinha, indica aos amigos que essa live está acontecendo nesse momento, convide para a gente poder bater um papo aí, ok? Bruna, seja bem-vinda ao canal Mundo da Impermeabilização, tudo bem? Como você está? Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Anderson, obrigado da oportunidade de compartilhar esse momento com você, que é um cara tão gente boa e conhece tanto desse assunto que vamos conversar hoje. Muito bem, muito bem. Entender a Pessoal, luz aqui. a Bruna, nós já trabalhamos juntos há muito tempo atrás, e a Bruna agora está com alguns projetos bem interessantes, nós nos encontramos aí, batemos um papo sobre impermeabilização e por isso acabei convidando-a para participar aqui no Mundo da Impermeabilização, juntamos os interesses, ela tem alguns clientes com uma série de dúvidas e juntos a gente vai participar. Bruna, se apresente um pouquinho, conte um pouquinho da sua trajetória e como são seus projetos. Vamos lá. Então, assim, pessoal, primeiro, boa noite. Ó, o pessoal falando, olha lá, o professor, meu Marcelo, o Anderson. Pessoal, então, assim, eu sou a Bruna, né? Eu sou de Lençóis Paulista, mas atualmente eu moro aqui em Bauru, interior de São Paulo, que é onde eu acabei ficando e me apaixonando pela cidade. Sou arquiteta urbanista, me formei em 2016 e a impermeabilização entrou na minha vida por conta da Luarte, que foi uma empresa que a gente trabalhou. E, na verdade, assim, eu sempre quis ser arquiteta, né, Anderson? Eu sempre Sim, sim. trabalhei com os meninos, aí Bauru, Marcelo. Eu sempre admirei muito o trabalho da equipe que trabalhava com a gente, né? Os meninos da engenharia, tinha as arquitetas também. E aí acabei trilhando para essa área meio assim, querendo, mas na dúvida se eu ia dar conta ou não, né? Hoje eu faço pós-graduação em interiores, é uma área que eu gosto bastante, mas não tem como hoje no mercado a gente fazer, né, no meu caso ainda que sou nova no mercado, optar só em interiores, né? Então eu tenho tido bastante obras de construções do zero ou reformas, e por isso surgiu as necessidades de esclarecer algumas dúvidas contigo, né? Dúvidas de clientes, enfim, né? Para aprender um pouquinho mais contigo. Vamos lá, vamos bater papo então. Queria agradecer a presença, nós temos aqui muitos amigos por aqui, né? O Marcel entrou aí também. Olha lá, o Marcel falando olá. Pois bem, Somos pica, olha só que legal. sou todo ouvidos. Quais são as dúvidas dos seus clientes que a gente pode ajudar? Vamos lá. Eu acho assim, Anderson, que quando nós abrimos a caixinha, né, de perguntas aqui no Instagram do escritório, vieram muitas perguntas repetidas, mas então eu tentei filtrar, né, de alguma forma para ficar mais claro e de repente trazer um pouco de conteúdo para todo mundo. Fique claro aqui, né, os clientes, a Mayara, que é uma amiga minha, o pessoal do escritório que vai entrar, a gente vai tratar a impermeabilização de uma maneira muito simples, para que vocês também, que são clientes finais, né, ou estão construindo ou reformando, vocês consigam entender o que é, né, não somente nós profissionais da área, palavras técnicas e tudo mais, né, Anderson? Com certeza, com certeza. Aliás, vamos tentar levar isso
palavreado menos técnico e mais popular para facilitar a compreensão. Isso mesmo, Muito bem, por onde agradeço. começamos? Vamos lá. Pessoal, então a primeira pergunta que surgiu, Só para Anderson. ilustrar, a Bruna fez uma enquete na página dela, no Instagram, então tem algumas perguntas dos clientes, nós vamos seguir nesse bate-bola aí, pergunta e resposta, e fique à vontade para fazer perguntas durante a apresentação também. Vamos lá. Isso mesmo. A primeira pergunta, Anderson, que veio de mais de uma pessoa. Bruna, o que é impermeabilização? Cara, que pergunta interessantíssima. Eu digo que impermeabilizar, ela é proteger. Mas proteger do quê? E mais do que proteger do quê, né? Proteger por quê? Então, é muito legal, as pessoas às vezes entram no escritório da Bruna, ou no escritório de qualquer arquiteto ou engenheiro, e pensam, idealizam uma casa, a construção, o escritório de forma ideal. Pensa às vezes no espaço, ó, precisa ter tantas mesas, precisa ter tantos quartos, e etc, 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 etc. E às vezes não percebe que todo esse sonho maravilhoso, a decoração maravilhosa, a cor da parede, a textura, tudo isso pode ir embora, literalmente, por água abaixo, muito facilmente, se não for tomado alguns cuidados. Mas por que nós precisamos tomar uns cuidados? Para a gente conseguir ilustrar melhor isso, quem já está acostumado com minhas lives aí já deve ter visto essa imagem aqui. O que é essa imagem? Essa imagem é o corpo de prova de concreto. Né? Então, se nós pegarmos o corpo de prova de concreto, e para quem não é do meio de engenharia e arquitetura, que já teve alguma obra construída, sabe que lá, quando foi fazer a concretagem da laje, se contratou uma concreteira, provavelmente essa concreteira tirou o corpo de prova. Então, é isso, independente do FCK, independente da resistência do seu concreto, normalmente a concreteira tira isso. Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque o concreto é uma coisa forte. Né? Nós usamos concreto na fundação, na laje, nos pilares e etc. Se nós pegarmos um corpo de prova de concreto e colocarmos dentro do recipiente com a metade da altura de água, como nós estamos vendo nessa imagem aí, a imagem da esquerda, nós estamos vendo, por exemplo, uma marquinha. Eu fiz a marquinha com uma canetinha lá. E depois de alguns minutos, nós percebemos que essa marca subiu. Né? Ou seja, o concreto, com toda a força dele, acabou absorvendo essa umidade e puxando. Né? E isso acontece se eu pegar também um bloco cerâmico, se nós pegarmos a argamassa de assentamento, enfim. Os materiais que nós empregamos na construção civil são naturalmente grandes esponjas. Portanto, para impedir que qualquer umidade que exista presente no solo, da chuva, de condensação do ambiente, entre dentro da sua parede e acabe causando patologias, nós precisamos proteger. Por isso que eu falo que a impermeabilização é proteção. Acho que é uma das definições mais... Sabe até que uma coisa que você me fez recordar agora, tinha um pedreiro numa obra minha uma vez, que eu falei para ele em relação... Oi, Fer, a Fer, que linda! Em relação à impermeabilização do banheiro, né? E ele falou assim, não, mas concreto não absorve água. Tá aí a prova, vou pegar, eu vou salvar essa live e vou mandar para ele, entendeu? Exatamente. Se não absorve água, é uma coisa muito simples. Basta pegarmos, por exemplo... Deixa eu só tirar aqui, senão fica na frente da Bruna. Depois a gente responde. Basta pegar, por exemplo, um copo de água e derrama na calçada. Uma parte vai evaporar, mas outra parte a própria calçada vai absorver. Então o concreto absorve água, sim. E o pior, à medida que vai absorvendo, à medida que a água vai passando por dentro do concreto, ela vai causando uma reação química que vai reagindo com alguns elementos do concreto. Não vai estar muito técnico, mas ela acaba deixando o concreto mais fraco. Né? É comum, às vezes, nós estamos em subsolos de edifício e nós estamos vendo, assim, por exemplo, aquelas manchinhas brancas embaixo. Aquilo já é água que percolou pelo concreto e está arrastando componentes do concreto, fazendo com que ele fique mais fraco. Então, isso é muito ruim. Entendi. E, Anderson, uma dúvida em relação ao que você colocou. Quando você fala que o concreto absorve água, essa impermeabilização, ele absorve até uma certa altura. Por isso que os produtos têm muito... um metro e meio. Os cachorros querem participar da live. Fique em paz. Daqui a pouco o Davi grita aqui também, gente. A gente é gente como vocês, viu? E a pergunta é assim, em relação a essa situação... a Bruna, ó. Pessoal, gente, obrigada. Quem tá vindo do meu Instagram, tá migrando, Anderson, ó. E uma pergunta também é essa relação, assim, tem vários produtos que indicam pra gente utilização até 1,5 metro. Depois de 1,5 metro, essa infiltração de baixo não vai mais?
Na verdade, não funciona assim. Existe até uma forma de fazer uma equação, que você iguala isso com a pressão atmosférica e etc. Mas esquece. Quando nós falamos em 1,5 m, é uma forma generalista de estar descrito lá nas fichas técnicas e etc. É óbvio, se eu tenho uma residência que eu fiz em cima de um aterro que tem muita umidade, isso pode subir um pouquinho mais. Se é uma região mais seca, vai acabar funcionando, até às vezes até 1 m funciona. Então, essa é a questão exatamente da necessidade de um projetista. Quando você vai fazer um projeto, você faz uma sondagem terrena, você vê, entre outras coisas, lençol freático, entre outras coisas, nível de umidade do solo e etc. Então, é importantíssimo, eu sempre falo o seguinte, é importantíssimo ter um profissional, né, que saiba avaliar, não somente layout e etc., mas avaliar a construção como um todo. Né? Da mesma forma que é muito comum, né, os clientes entram e tem uma ideia da construção, mas você, como profissional, vai falar, olha, esse quarto não pode ficar nessa face por conta do sol, é melhor mudar, e etc, etc. Então, o profissional ele tem que dar essa orientação ao cliente. Né? Wanderson, uma coisa que é bacana, né? Tem a Bruna, que é uma engenheira que está participando aqui, nós fizemos uma live falando sobre isso, né? Por que as nossas profissões se somam. Vocês têm um conhecimento muito técnico, né, dessa parte de obra, né? E o arquiteto, por obrigação, ele não precisa saber 100% de tudo, mas ele precisa orientar o seu cliente de uma maneira mais, né? Bruna e Brunas, conheço a Bruna também, grande amiga. Eu dou aula, vocês já sabem, eu dou aula, né? Eu dei aula na Unesp, e dou aula hoje na pós-graduação do IDD, que é exatamente uma pós-graduação de tecnologia de implementação. Faço diversas palestras, vídeos no YouTube e etc. E uma das coisas que eu sempre digo, né, é assim, o importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Então, é muito importante, mesmo entre os arquitetos e engenheiros, nós temos essa rede de relacionamentos. Poxa, eu não entendo de estruturas, mas se eu peguei um projeto que tem uma grande estrutura, eu vou ligar para a Bruna Rossi, por exemplo, que é quem tem estrutura e vai me ajudar. Da mesma forma, ela vai entrar em contato comigo para falar sobre implementação e sobre outras coisas. Então, é muito importante, quando nós pensamos na área de construção, eu não vou nem falar de engenharia, a área de construção é muito amplo. Se nós pararmos para avaliar a quantidade de itens que vai numa obra, poxa, você entende de iluminação, do layout, ficar bonita a iluminação, mas e de fiação, resistência, montar um quadro? Não. Então, nós temos que pegar e procurar um profissional eletricista, que vai nos ajudar, que vai fazer um projeto. Então, basicamente, essa é uma soma de coisas. E às vezes nós temos alguns clientes que falam assim, nossa, mas precisa mesmo desse projeto? Você está construindo uma casa que não vai durar 1 ano, 2, 3. Tem uma expectativa de vida. Você vai fazer uma casa para deixar para seus filhos. Anderson, e outra coisa. Se você parar para pensar o que a gente estava falando esses dias atrás num coworking que a gente divide sala. Tem obras que custam mais que um carro. Por que então, na hora que você está doente, não, o seu carro quebrou, você vai levar no mecânico, porque é ele que entende. Você vai construir uma obra, o seu pedreiro não sabe a parte técnica. Então, por que você confia a ele o projeto da sua casa? Exatamente. Né? Então, fazer a etapa, passo a passo, perguntando e se preocupando com cada item, para fazer com que o seu dinheiro realmente tenha o investimento certo, não perca dinheiro, porque já que está tão difícil as coisas, né? Então, a gente pensa desse lado, sabe? Sim. Bom, tem uma pergunta aqui, né, que o pessoal está perguntando se é possível impermeabilizar uma parede por fora. Vamos entender primeiro o que é impermeabilizar uma parede por fora. De onde vem essa umidade? Quando eu penso numa parede por fora, existem várias hipóteses. Por exemplo, eu moro num apartamento no 10º andar e eu tenho lá água de chuva que está batendo nessa parede e está manchando. Como é que eu faço a impermeabilização? Eu vou fazer a impermeabilização da fachada. Outra situação, tentando interpretar a pergunta. Se eu tenho, por exemplo, uma casa térrea e eu tenho meu vizinho encostou a terra dele do lado dessa parede. Eu consigo impermeabilizar essa parede. O ideal é que eu faça a impermeabilização do lado do vizinho, exatamente pelo lado de fora, para evitar que a umidade entre dentro da minha parede. Mas, porém, se essa umidade não vem da terra que está encostada, ela vem do subsolo, então não adianta impermeabilizar por fora. Eu tenho que fazer por fora e por dentro, porque eu não vou conseguir impedir essa água de subir. Quando que acontece essa patologia que nós chamamos de umidade ascendente, por exemplo,
Qual que é a causa dela? É a umidade do solo. E aí é uma negligência na fase construtiva. Qualquer coisa que nós façamos posterior, nós estamos fazendo uma maquiagem, porque eu troco o revestimento, está cheio de bolha, eu vou passar uma tinta, eu vou passar um impermeabilizante, vou passar um novo reboco, vou fazer uma tinta. Tá, mas estou impedindo de aparecer a bolha, porque ela continua entrando por detrás da parede, né? Então, um problema constante que muita gente tem, inclusive eu tive na minha casa. A gente começa a perceber em cima do rodapé, a tinta começa ali tufar, né? Você baixa a mão assim em cima da tinta desse rodapé, já tá explodindo. E aí que a gente vai falar, meu, ou foi o baldrame que não foi impermeabilizado, ou, né, qual que é o problema, né? Então, como você falou, essa preocupação desde o início, meu, eu vou construir um sonho, vou investir um carro na minha casa. Faz certinho. Procura um profissional, né, que tenha essa preocupação, né, Anderson? Sim, com certeza. Aliás, normalmente as casas custam mais do que vários carros e às vezes não se tem a mesma preocupação. Exatamente. Infelizmente. Gente, falando de dinheiro, até o pessoal teve uma pergunta assim, tipo de impermeabilização custa muito caro? Não. Existem diversas pesquisas, né? Mas a impermeabilização normalmente ela vai custar ali de 0,5% a 2% do valor de uma obra. Se você pensar que nós temos... Eu vou dar um exemplo, eu gostaria que você saísse nas ruas. Antes de sair nas ruas, logo que acabar essa live, entre no Google e coloca assim, ó, queda de marquise. Olha a quantidade de marquises que caem no Brasil. Só coloca isso no Google e veja a quantidade de marquises que caem. E aí eu volto a dizer para você o seguinte, quando você sair na rua, anda no comércio, na Batista, quem tá em Bauru, ou em Lençóis, ou qualquer lugar, comece a observar as marquises embaixo do comércio que você passa. Né? Normalmente está todo cheio de bolha, de bolor. E se você vai só observar de nós que somos técnicos, o nosso olho procura, a gente vê que tem nosso olho é clínico e etc. Gente, se a gente for olhar isso, a gente não anda embaixo das marquises, porque são um risco. Marquise é um negócio complicado. E uma das grandes coisas que atua e faz com que as marquises venham a cair é exatamente a ausência de impermeabilização. Então, a primeira coisa é, se uma marquise dessa caiu, como caiu no passado, se eu não me engano, acho que no ano passado caiu em São Paulo e matou 2 pessoas, quanto custa uma vida? Começa por aí. Né? Mas respondendo, as pesquisas indicam que custa em torno de entre 0,5% a 2% do valor de uma obra. E são 2% que vão proteger os outros 98%, né? Por muitos e muitos anos, é o que vai garantir a durabilidade. E tem impermeabilização que é mais cara, tem impermeabilização que é mais barata? Tem. Mas a escolha da mais cara ou mais barata não depende, olha, eu quero gastar pouco. Depende da minha situação. Se eu quero fazer a impermeabilização de uma piscina, completamente diferente de uma laje. Completamente diferente da fundação. Uma piscina eu tenho água parada, eu tenho pressão, eu tenho pessoas pulando. Até tem uma pergunta, Anderson, que está escrito assim, ó. Casa pequena também tem que fazer? Como eu sei que tipo de impermeabilização eu preciso? Perfeito. A primeira pergunta, né? Casa pequena também tem que fazer? Sim, toda a construção. De novo, fazendo um desafio a quem está assistindo a live, experimenta depois de um período de seca, um grande período de seca, começa a cavar qualquer jardinzinho que você tiver. Você vai perceber que em 20, 30 centímetros a terra sai úmida. Então, já existe umidade naturalmente no solo. Se você vai construir uma casa e ela está sobre o solo, então você vai ter que fazer a impermeabilização das fundações. Lembre-se, a base é a base. Para tudo ficar em pé em cima, a base tem que estar boa e tem que estar protegida. Então, casa pequena também precisa, sim, impermeabilizar. Como saber qual que é o tipo de impermeabilização ideal? Como eu disse, não depende do valor, depende da situação. É uma casa pequena, mas é uma casa no campo, por exemplo, do lado de uma cachoeira, é uma casa na serra do mar. Então, eu tenho umidade muito grande no solo. Eu não posso fazer a mesma impermeabilização que eu vou fazer numa casa, numa região um pouco mais seca. Né? Então, assim... até aqui você está respondendo, estou de olho aqui nas mensagens, a Fer, Breda, que é arquiteto também, já colocou aqui. Arrumar a cagada dá mais trabalho e gasta mais do que você fazer certo desde o começo, não é verdade? Com certeza. Então, assim, como saber a impermeabilização ideal? Não é indo na loja, porque a loja vai te vender o que tem. Exatamente. É você conversando com um profissional, com um engenheiro, um arquiteto, alguém que tenha experiência e que vai te orientar. Porque não é porque o meu vizinho
construiu do lado e usou um produto X que eu vou construir. O seu projeto arquitetônico é exatamente igual ao dele? Tem as mesmas características? É tudo igualzinho? Não. A idade já foi diferente, de repente ele construiu num momento e você está construindo em outra fase que já mudou completamente a situação. A casa dele foi feita há 20 anos atrás, as técnicas construtivas mudaram. Então, por isso que é sempre importante o nosso apoio, enquanto profissional, engenheiro, arquiteto, que temos essa responsabilidade. E o mercado mesmo, né, Anderson? O mercado mesmo se renova muito, né? Sim. No começo existiam alguns produtos que eram indicados para determinadas coisas e a tecnologia vai aparecendo manta líquida. Ó, uma pergunta aqui, Anderson, também, que passou hoje, que o moço fez 2 vezes. Caixa d'água, pode fazer impermeabilização de manta asfáltica? Boa pergunta. Sim. O asfalto ele é um material que ele é inerte, né? O asfalto, de uma maneira geral, ele é um material inerte na temperatura ambiente, ele não degrada. O que acontece? Quando eu falo em asfalto, eu estou falando em matéria-prima asfáltico. Então, as empresas compram o CAP, né, que é cimento asfáltico de petróleo, da Petrobras, e levam para as empresas e vão modificando esse asfalto para transformá-los em mantas, em primers, em emulsões asfálticas e etc. Algumas empresas têm processos extremamente interessantes e conseguem garantir o controle de qualidade de forma que o material ele não vai se degradar e não vai contaminar a água. Outras empresas já não têm tanta qualidade assim. Então a recomendação eu não posso falar que todo carro vai chegar num determinado... 100%. 100%, exatamente, né? O que eu digo sempre é solicite ao fornecedor do seu material um laudo de potabilidade. Nós sabemos se, olha, esse material aqui foi laudado pelo IPT, pelo Falcão-Bauer, por um organismo independente. Perfeito, Anderson. Acho que a colocação é muito válida, gente, e aqui tem muita gente, né, leigo também, e a gente está falando sobre caixas d'água feitas em alvenaria, no caso são de edifícios, né, Anderson, ou a caixas d'água maior. Não vai pegar uma caixa de água de casa normal e impermeabilizar ela, não é essa a questão. A questão é que você precisa se preocupar com esses itens quando você tem um nível maior de necessidade, e aí sim procurar. Normalmente a gente indica, né, Anderson, procurar os especialistas da área, né? Exatamente. Possam te dar essa garantia, tanto dos produtos vendidos, com os laudos e tudo mais, e também com a aplicação, né? Não é qualquer pessoa que pode aplicar qualquer tipo de produto, né, Anderson? Exatamente. Deixa eu só complementar a pergunta anterior. O André aqui acabou de fazer um comentário que eu achei muito interessante. Com relação à utilização de mantas asfálticas e reservatório, pode. Mas realmente, hoje existem produtos muito mais simples. Você entrar dentro de um reservatório, que é um espaço confinado, uma janelinha desse tamanho, com um maçarico, o negócio é quente. Então, assim, poder pode, mas existem produtos mais eficientes. Então, muito cuidado com isso daí. O Ednei também fez um comentário interessante, que o importante é ter um especialista para resolver os problemas, para analisar. E esse comentário do Ednei é outro que me lembra muito que eu faço, às vezes, durante as minhas aulas. Eu faço muitas comparações, por exemplo, com a saúde. Então, imagine que eu estou dando uma aula, estou fazendo uma palestra e eu tenho um piripaque. Bom, o pessoal vai pegar o Anderson, vai levar no UPA, né? O médico vai chegar lá, olha, vai me reanimar e, olha, Anderson, você tem um problema do coração. O que o médico vai falar? Procure o cardiologista. Então, nós, engenheiros e arquitetos, é o que eu estava comentando agora há pouco. Se eu não sou especialista em estrutura, eu indico alguém. Então, nós temos que aprender isso. Nós não sabemos tudo. Nós sabemos um pouco de cada, mas existem situações que nós precisamos buscar um especialista para nos apoiar. Então, acho que os clientes têm que entender isso daí, né? Olha, tá elogiando você. Cara, você é um engenheiro diferenciado. Ele é mesmo. Obrigado. Ele é mesmo. E uma outra coisa também que eu acho que é válido assim, salientar, né? Às vezes a gente não sabe, a gente é leigo, a gente está construindo, a gente não sabe nem de onde tirar essas informações. Né? Então, assim, Google é uma benção para isso. Sim. Produtos ligados à impermeabilização. Você tem lá os nomes dos fabricantes e você tem os telefones de assistência técnica. Quantas e quantas vezes, né, Anderson? A gente recebia ligações onde nós trabalhávamos de usuários finais perguntando, eu tô com um problema assim na minha casa. Tem como verificar para mim qual que é o produto, o que eu uso, ou qual que é o técnico mais próximo que pode me fazer essa consultoria, né? Sim, com certeza. Uma coisa interessante, né? Alguém comentou aqui a minha frase, não precisamos saber de tudo, mas ter o telefone de quem sabe, exatamente. Isso é ótimo. Você está perguntando aqui se eu faço projeto de impermeabilização. Não, eu não faço projeto de impermeabilização.
mas tenho diversos colegas que podem te ajudar em fazer um projeto de impermeabilização, dar consultoria e auxiliar. Entra em contato conosco aqui que a gente indica e a gente conversa. Bruna, uma coisa que é muito interessante é assim, existem... você tocou na questão da qualificação da mão de obra e etc. E aí eu gosto de dizer o seguinte, é clássica também esse comentário, quem está acostumado com as minhas lives já fala assim, pô, o cara é repetitivo, sempre fala isso. E é muito interessante como a própria norma, ela define a diferença entre o impermeável e estanque. E essa diferença é muito clássica com relação à mão de obra. Então, eu sempre diferencio impermeabilização, ou o que é impermeável, de estanqueidade, usando como exemplo um copo d'água, ou a própria garrafa que eu tenho para tomar água. Então, o exemplo basicamente é assim. Eu tenho uma garrafa que ela é de material plástico, PET, né? Enfim, um material plástico, que é impermeável, certo? Ela está cheia e ela está estanque. Então, se eu virar aqui sem a tampa, ela vai derramar. Ela deixou de ser estanque. O material deixou de ser impermeável? Não, ele continua sendo o mesmo material. O que mudou? Um indivíduo que não sabe usar o material e usou o material de forma errada. Então, muito cuidado. Às vezes você vai lá, compra um material, nossa, é a melhor fábrica do mundo, é multinacional e parará. Mas na hora de fazer a aplicação, eu vou pegar para o pedreiro que nunca viu uma manta asfáltica na vida. Aí depois liga reclamando, nossa, eu apliquei aqui, o material está vazando. E não é o material que está vazando, é a área que está vazando. Então, a própria norma, ela define impermeável como uma característica de um produto. Então, imagine, essa laje que o pedreiro aplicou e está vazando. Se nós formos lá e tirarmos uma amostra dessa manta e mandar para o IPT vai laudar de acordo com a norma de manta. Pressão, e etc., espessura, tração, etc. Passou. Do produto, né? Do produto, exatamente. A estanqueidade, ela é uma característica de uma área. E para se chegar na estanqueidade, eu preciso ter produto adequado, primeira coisa. Porque às vezes é um produto ninja, vindo de fora do Brasil, mas não tem nada a ver com a área que foi aplicado. Né? É verdade. Então é o produto adequado, aplicado da forma correta, e principalmente mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada e protegido. Porque tem esses produtos que você não pode deixar passar com o carro, assim, ou pessoas pedem trafegando, e tem produtos que podem. Então, essa avaliação de qual é o melhor sistema, qual é o melhor produto, compete a um profissional. Né? Aqui o Breda até coloca, ó, problemas de umidade quando causa problema estético, mas esquece que danifica o ácido das estruturas. Ele me lembrou de uma pergunta, Anderson. Quando a gente faz a casa, a gente tem lá a parte de alvenaria e os fechamentos nos pilares, dentro dos pilares, a ferragem rodeada do concreto. Perfeito. Como impermeabilizar esse... Como não fazer com que essa ferragem que fica dentro do pilar crie corrosão ao longo do tempo? Porque se ela tiver contato com a água, ela vai perdendo a função dela. Perfeito. Como que é feito isso? Como que é um jeito prático a gente entender? Existem diversas técnicas. Na verdade, você não vai preocupar com o pilar da fundação para cima. Você vai começar a preocupar com a armadura que já começa na própria fundação. Então, hoje existem aditivos de concreto que são como se fossem organismos vivos. Não são vivos, claro, mas são produtos químicos que, em contato com a umidade funciona como elemento catalisador. Né? E com isso, ele acaba formando cristais e reduzindo a porosidade, chegando a ter características, inclusive, de autocicatrização. A moda agora na engenharia é falar em self-healing, né, autocicatrização e etc., mas é uma tecnologia que já existe há algum tempo na área de impermeabilização. É claro que quando se fala em self-healing agora, os estudos são mais complexos, tem outras funções. Mas na impermeabilização já existem essas técnicas aí. É claro que também não dá para usar isso em uma laje ou em qualquer estrutura. Quem vai fazer a avaliação é o engenheiro, o arquiteto, é o projetista que conhece e que vai avaliar a técnica, entendeu? Entendi, bacana, Anderson. E aí tem até uma questão aqui também, assim, ó, o pedreiro que faz... Deixa eu só fazer uma comparação grosseira. Eu vi que várias perguntas de forma diferente. Fala oi primeiro para a Fabrícia, eu acho que é ela aqui, ó. É a Fabrícia aí. Oi, Fabrícia. Oi, Fabrícia. Então, assim, várias pessoas têm feito perguntas de formas diferentes, mas chegando... No fundo, o cerne da pergunta é o mesmo, né?
como escolher a impermeabilização. Então, eu vou fazer uma comparação grosseira. Como é que eu escolho a ferragem de uma casa? É o pedreiro para chegar e vai escolher? Não. Eu preciso fazer o estudo das cargas e etc. para daí eu dimensionar. A impermeabilização é exatamente a mesma coisa, né? Então, nós precisamos entender qual que é a demanda para daí escolhermos o sistema impermeabilizante O produto ideal. mais adequado. Entendi. Anderson, das perguntas que eu tinha aqui, como definir o sistema foi, ok. A importância, eu acho que já ficou claro, né? Essa importância, a Bruna falando já com a Fabrícia. A importância, né, dessa situação de você se preocupar sim com a impermeabilização. E a casa, minha gente, tem várias etapas, né, Anderson? A gente tem produtos voltados extremamente, assim, focados para o baldrame, para Sim, as primeiras fiadas da parede de embasamento. Depois a gente vem com produtos voltados para a área molhada, que são os banheiros. Tem também para a laje, né, Anderson? exatamente. E são produtos diferentes porque as características de cada área são diferentes. Uma coisa interessante de avaliarmos, por exemplo, Bruna, olha só como que nós, por vezes, nós negligenciamos. As pessoas normalmente fazem impermeabilização de laje, pensam, olha, eu preciso de um sistema mais parrudo, eu preciso de uma manta asfáltica, por exemplo. Por quê? Ah, porque chove. Perfeito. Quantas vezes chove por ano em Bauru? Quantos dias por ano chove em Bauru? Não A sei. chuva Vamos, seca antes de chegar aqui, amigo. vamos imaginar que chova metade de um ano. 360, 150, 170 dias por ano. Perfeito. Quantas vezes, qual que é o lugar da casa que chove todos os dias? Banheiro. Todo mundo toma banho. Se mora duas pessoas, tomam pelo menos 2 banhos por dia. E por que no banheiro? Ah, vou comprar um produtinho, passar aqui, nem preciso de tela. Então, as patologias acontecem nas construções, as patologias de umidade acontecem exatamente. Tem um grande consultor de impermeabilização das antigas que ele fala assim, só vaza quando quer fazer errado, quando só pensa em economizar e negligencia a técnica. Então é assim, existe técnica, existe conhecimento, vou fazer a vantagem não, vou ali, vou comprar tal produto porque fulano usou. Então assim, gente, nós temos que pensar da seguinte forma, quando nós estamos construindo para um cliente nosso, é a nossa imagem que tá impactando. Quando nós estamos construindo a nossa casa, é a nossa casa. Eu quero fazer a melhor coisa para nós. Então, assim, aquela história do pedreiro, que era servente do pai, que foi servente do avô, e faz da mesma forma há 70 anos, 80 anos aí. Cara, como que era a construção 80 anos atrás? As coisas evoluíram. A própria Bruna comentou aqui agora há pouco. Os sistemas construtivos mudaram. No Brasil, se nós chegássemos a coisa de 50 anos e falássemos em drywall, que já existia nos Estados Unidos, o esquema de steel frame já existe há muito tempo fora do Brasil, mas se falasse aqui no Brasil, poxa, não se vendia. E hoje A Bruna, vulgo pretinho comum. no baldrame. Bruna, tem toda a razão. Isso quando você não passa e vê saco plástico. Sabe aquele plástico bonito? Cara, Lindo! Eu passei uma obra gigante aqui, Anderson. Gigante. Eu olhei, eu até bati falta. Eu falei, não é possível. É possível. Meu irmão tá comentando que o norte de Minas chove 2 dias por ano, bem por aí. Bom, pessoal, é assim, uma coisa interessante que, já que o meu irmão tá falando lá do norte de Minas, eu sou de Minas, né? E aí a gente vê o seguinte, lá em Minas, a mudinha que a gente compra, eu quero comprar uma mudinha de uva para montar uma parreira. A gente compra num saquinho, que é esse mesmo saquinho da lona que as pessoas né? usam. E normalmente, se você deixar esse saquinho ali, você vai perceber que ele começa a esfarelar ao longo do tempo. Então ele não tem resistência nenhuma. Ele nem sequer atende uma norma técnica. Como é que eu enquanto engenheiro, você enquanto arquiteto, desenvolve um projeto para um cliente que nós temos que atender uma norma de desempenho, que fala expectativa de vida, 20, 30, 40 anos, dependendo da área, né? E ainda assim, vamos partir para... Olha, estamos no Canadá. Ó, cortando. O Daniel tá lá no Canadá. E a Fer já fez uma pergunta aqui que eu vou fazer depois, Fer. Canadá igual. Mas aí o Canadá é um país interessantíssimo. Para começar, que assim, a metodologia construtiva é diferente. Apesar de ser um país extremamente frio, eu tive a oportunidade de conhecer, você não sente frio nas casas, as construções têm isolamento, é outra metodologia construtiva. Outro dia eu estava num bate-papo com outra colega engenheira, que acho que está aqui conosco também, justamente sobre isso. Poxa,
esses dias fez frio, nós vamos lavar a mão, a água está gelada e etc. Será que nas nossas casas, nós não precisamos começar a pensar um pouco mais no conforto? Claro, nós estamos num país tropical diferente do Canadá, mas ainda assim, quando nós pensamos no conforto do usuário, será que os arquitetos chegam a comentar isso com os clientes? Olha, vamos colocar água quente na pia e etc. Alguns sim, mas a grande maioria não. Não. Mas você sabe, Anderson, que eu vejo muito assim, ó, eu saio da faculdade e na faculdade, se a gente conversou sobre impermeabilização uma ou duas vezes, foi muito, muito. É uma coisa que a gente vai precisar mudar o conceito mesmo da formação de nós profissionais, né, a esse longo do tempo. E algumas Aham. faculdades, né, já estão se preocupando com isso, porque assim, é como você disse no começo, é tão importante quanto todo o resto. Porque se a base não for bem feita, ela não vai ficar bem com o restante. Exatamente. Parênteses, ó, Exatamente, entendeu? exatamente. Bruno, deixa eu puxar aqui, tem uma pergunta Por interessante favor, do, vai lá. do, do Jaime, que ele está perguntando qual que é o tipo de impermeabilização que você indica para banheiros e qual NBR você se baseia. A primeira coisa é a seguinte, quando nós falamos em NBR para impermeabilização, a norma mãe é NBR 9575, que é a norma de seleção e projeto de impermeabilização. Então é a norma que dá premissas básicas para avaliar, entender os tipos de sistema de impermeabilização disponíveis e etc. Essa é a norma mãe. E, obviamente, dependendo da situação, se eu optar, por exemplo, por uma manta asfáltica, eu vou pegar, além da 9575, seleção e projeto, eu vou buscar também a 9952, que é de mantas asfálticas. Se eu partir para a argamassa polimérica, eu vou partir para a norma de argamassa polimérica, ou a 9574, que é de execução, em que todo mundo que executa a impermeabilização deveria conhecer. Com relação à sua pergunta Deixa pra sobre... gente, Anderson, depois um post no seu Instagram com as Perfeito, normas que a gente precisa se preocupar. E a gente perfeito, divulga isso aí pro pessoal. Acho uma pergunta perfeito. super válida mesmo, Jaime. Perfeito. E com relação a qual que é o tipo de impermeabilização, acho que isso é muito relativo e depende muito do banheiro. Né? Se nós estamos falando em banheiros térreos, por exemplo, uma argamassa polimérica já iria resolver. Se eu estou falando em banheiros de estruturas elevadas, que as estruturas tendem a movimentar e fissurar, aí nós teríamos que trabalhar com uma manta líquida, uma membrana líquida, por exemplo, às vezes uma resina termoplástica, mas eu posso estar falando também do banheiro que seria o vestiário do estádio. E aí muda completamente a situação. Exatamente a Então, situação. é aí que entra exatamente a questão do engenheiro avaliar cada obra. Né? Ótimo. Cada obra. Até eu vou fazer uma pergunta para você. Me lembro muito bem quando a gente trabalhava junto, tinha várias perguntas assim, ó, em relação ao banheiro. Nós temos o chão do banheiro, a parede dos banheiros, vamos pensar dentro do box. Ok, E temos o ralo do banheiro. perfeito. Quando a gente trabalha com argamassa polimérica, que isso, gente, é um produto que ele é mais fácil a aplicação, normalmente o pessoal passa com brocha, né, Anderson? Tem lá a Sim, quantidade, exatamente. tal, tal, tal. A gente pode juntar, junto com a argamassa, a manta para fazer o acabamento dentro desses ralos, ou o próprio produto argamassa polimérica tem como fazer também essa situação do acabamento dentro do ralo. A recomendação, não misture sistemas. Se eu estou trabalhando com argamassa Ótimo, polimérica, vamos trabalhar fazer o banheiro inteiro com argamassa polimérica. A interface entre perfeito. manta asfáltica e argamassa polimérica não é legal que eu vou aplicar quente, quando eu bater uma Liga. saliva, ela vai pipocar, vai estourar inteira. Então, comecei a fazer com argamassa polimérica, vamos com argamassa polimérica. No máximo, a resina termoplástica, que é a mesma base acrílica e cimentícia, aí sim vai dar compatibilidade. O que vai fazer nos ralos é a utilização da tela, que é para distribuir os esforços, aquela telinha de poliéster branquinha. Por que utilização da tela? Porque o PVC ele tem um coeficiente de dilatação diferente da alvenaria, do concreto, da laje, etc. Então sempre vai surgir uma microfissura ali. Então é interessante utilizar essa telinha. Um ponto interessante, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo propaganda, a Tigre tem um negócio chamado ralo anti-infiltração, que ele é excelente para quem vai fazer Ah, eu vou impermeabilização de procurar, não banheiro. conhecia, Ana. Além de ser um ralo, ele tem uma aba que é um disco em volta, em que a impermeabilização já acaba em cima daquele disco. Então não tem Que esse negócio de ficar legal. dobrando, ele já é específico para isso. É muito interessante, muito compatível, principalmente com sistemas de resina termoplástica e argamassa polimérica. Por isso que é Ok? bom falar com quem entende, entendeu? Porque a gente não Importante não é sabia desse saber, tem o ralo, telefone. viu? Só que eu tava aqui lembrando também, e a gente fala de impermeabilização, a gente não fala só de casa, né, Anderson? Eu lembro que vocês iam muito para canais de vinhaça, lençóis Canais de recheados aço.
de cana e tal, e muitos lugares precisa dessa impermeabilização, né? Existem lugares, assim, quando a gente pensa no ambiente industrial, ele é um pouquinho pior. Porque quando nós estamos falando de habitações, nós estamos falando de água, basicamente é água, sob as diversas formas dela, condensação, umidade, etc. Mas quando nós vamos para o ambiente industrial, nós temos bacias de contenção, e aí tem ácidos, todos ácidos, produtos que extremamente agressivos, e aí nós temos que ter produtos impermeabilizantes que tenham resistência química, como por exemplo a vinhaça. A vinhaça, quem mora no interior e tem oportunidade de passar no canal de vinhaça, observe, se fizer de concreto, em 6 meses ele come o concreto. É extremamente agressivo. Então, assim, tem que ter um produto que seja anticorrosivo. Claro, quanto maior a resistência química, maior a especificidade, os preços aumentam. E é claro que nós não vamos usar um produto desse dentro né? Em qualquer lugar. Olha o jabá, tem que cobrar a cachê da Trig. É, Trig, patrocina o Anderson. Viu? Outra pergunta que, na verdade, a Fer fez é em relação a impermeabilização, mofo e saúde. E isso tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Quanto mais mofo, nós temos problemas de alergia e etc. Agora, a pergunta é como que esse mofo foi parar dentro da habitação? Exato. Em algum momento, foi negligenciado a fase da proteção da estrutura. Eu nem falo que é impermeabilização, da proteção. E aí nós temos que avaliar algumas situações interessantes quando a gente fala em mofo. Provavelmente a Fernanda, quando falou em mofo, pensou naquele mofo que acontece no rodapé. Isso vem da umidade ascendente. Mas você quer ver um lugar... Também tem mofo, né? Parede, de maneira geral. Agora, você quer ver um lugar que normalmente tem mofo e poucas pessoas percebem? No banheiro, no teto do banheiro. Verdade. Como é que o mofo chega no teto do banheiro? Que umidade que vai lá? Na prática, é a mesma umidade que nós tomamos banho. A água, sob a forma de gotículas, ela acaba subindo e condensando. Então, em dias frios, por exemplo, você toma banho todo fechado aí, às vezes toma banho você e o seu marido na sequência, fica ali alguns minutos a mais, você vai perceber que o azulejo começa a escorrer. Né? Então, isso acaba acontecendo no teto, então precisa se cobrir melhor isso daí. Entendeu? Precisa pensar na impermeabilização como um todo, porque o mais interessante é justamente isso. As pessoas pensam, às vezes, na questão da impermeabilização como água líquida e etc. E negligencia essa questão do vapor. Uma dúvida também, Anderson, que surgiu agora, mas acredito que seja de mais pessoas. Depois que o problema está instalado, até teve uma pergunta aqui se a gente pode passar argamassa polimérica sobre o piso. Eu vou dar o meu ponto de vista. Acredito que não, porque se você quer passar argamassa polimérica sobre o piso é porque já existe atrás desse piso uma parede com problema. Então tem que fazer esse tipo de análise, é isso? Exatamente. Na verdade, sobre o piso não vai resolver nada. Às vezes você vai ter problema de aderência, você vai ter que fazer uma outra proteção mecânica. A recomendação da impermeabilização é que sempre seja aplicada sobre a melhor base possível. Eu queria fazer, já respondendo uma pergunta aqui que o Jaime estava comentando, que ele acredita que a NBR 15885 é importante na hora de usar argamassa polimérica. Jaime, a 15885 ela não trata de argamassa polimérica, né? Ela trata de membranas acrílicas com e sem adição de cimento. A norma que trata as membranas poliméricas é a 11905, é outra norma. São produtos razoavelmente parecidos. As resinas termoplásticas ou as argamassas poliméricas flexíveis acabam entrando na 15885. Mas é uma situação diferente. As argamassas poliméricas, por exemplo, nós usamos impressões negativas, enquanto as argamassas poliméricas flexíveis, ou as resinas termoplásticas, não podem ser utilizadas em impressão negativa. Só o cuidado para não confundir, porque são características muito diferentes entre elas. Uma dúvida também, Anderson, quando a gente fala, até peguei uma obra em Lençóis, que a cliente não fez o telhado. Ela fez a laje, a platibanda e colocou manta em tudo. Aí eu vi já em outros países que existe o costume de não se fazer o telhado e enche essa laje após impermeabilização com argila expandida, né? Essa situação hoje seria aplicado também no Brasil para a gente mudar essa ideia de que sempre tem que ter um telhado? Sim.
Um ponto importante, Bruna, que nós temos que ter na nossa cabeça, independente de eu ter o telhado ou de eu ter uma laje impermeabilizada. Qual que é a função do telhado? Por que o telhado é inclinado? Primeira coisa, a água bate e escorre. Não é reter. Então, se eu fizer uma laje e quiser colocar manta asfáltica, membrana líquida, independente de qual seja a impermeabilização, eu não estou fazendo piscina. Então, eu só estou impedindo a água de entrar, então eu tenho que ter escoamento correto, inclinação correta. Se negligenciar isso, você vai ter água empoçada, e a gente costuma ver muitas patologias. E dengue, exatamente isso que eu ia comentar, porque a gente vê muitas patologias, porque às vezes não faz o escoamento correto, ou não faz contra a flecha, então depois aquele negócio está cheio de poça lá dentro e a água fica parada. Então você tem dengue, você tem água parada, e a água parada em cima de uma membrana acrílica, por exemplo, ela tende a degradar a membrana muito, muito rapidamente. Mesmo que seja uma manta alumínio, a água parada começa a sujar, o alumínio perdeu o brilho, e aí você vai ter perda de performance aí. Com relação à sua pergunta de colocar argila expandida, sim. Há que se tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, você vai fazer impermeabilização com manta. Recomendo um véu de poliéster, para depois a argila expandida. Por que o véu de poliéster? Qualquer manutenção tira com facilidade, você puxa o véu de poliéster, é muito mais fácil de fazer essa questão da manutenção. Coloca novamente e volta a argila. A argila é leve, a argila expandida vai te dar conforto térmico, né? Você pode trabalhar com uma camada maior, né, Anderson? Maior. Recomendação é que seja no mínimo 15 centímetros, porque aí você tem, além do conforto térmico legal, mesmo a distribuição das cargas. Se alguém for andar em cima para fazer qualquer coisa, então a dissipação das cargas é mínima em cima da manta, não vai danificar. Então muito legal. O André esqueça o telhado dos seus projetos. Eu acho que é mudança de conceito, André. André, né, mesmo. Acho que é mudança de conceito, porque a gente precisa entender os projetos como um todo. Pode falar. Bruna, vocês que fizeram arquitetura, Le Corbusier, se eu não me engano, foi o cara que começou com esse negócio de laje e tirou o telhado. Quantos anos isso? Normal. E até hoje a gente ainda tem muitas construções com telhado. Infelizmente saiu. Agora, uma dica, né? Quem vai fazer telhado, eu particularmente, não gosto da questão de fazer o telhado voltado para o meio da casa com uma calha. Pensa na manutenção, pelo amor de Deus. A calha é em top. Se não tiver caimento, a manutenção é muito grande. Pode fazer, é bonito, é legal, mas pensa na manutenção. Sempre pensa na manutenção. Ou você vai fazer manutenção o tempo inteiro, ou você corre de um belo dia, uma folha, alguma coisa, e tu pensa a calha ia transbordar. E outra, você foca, né? Você foca toda a captação no centro. Se você pode distribuir isso, é que teve um cliente meu que comentou isso. Vai ficar mais barato o calheiro e tal. Eu falei, isso pode ficar mais caro depois, meu amigo. Sim. Uma calha que transborda, ela faz tudo. Então, assim, sempre que possível, a água tem que fluir. A menos que seja uma piscina, uma caixa d'água, a água tem que ir embora. O que nós impermeabilizamos é exatamente para que dê tempo da água escoar antes de penetrar. É isso. Né? Porque não dá para tentar segurar. Faz muito sentido. Não faz muito sentido. Bacana. Eu acho que esse bate-papo está sendo muito rico, assim, muito válido. E importante deixar, né, que vai ficar aqui gravado. Sim, eu vou baixar, vou colocar lá no canal no YouTube também. Você coloca também. Isso eu não aprendi a fazer ainda. Vamos tirar blogueira, amigo. A Bruna, não sei se a Bruna ainda está aqui, mas a Bruna tem canal no YouTube, super TikTok. E eu acho que é engraçado chamar a atenção das pessoas para esse novo jeito de ver arquitetura e ver construção. Eu tento trabalhar de uma maneira muito leve, Anderson. E assim, eu me identifiquei muito com um público mais simples. Porque eu acho que eles têm as dúvidas rotineiras e é eles que movem esse país, né? Vamos pensar dessa forma. E por que não da qualidade de vida na casa mais simples também, sabe? Sim. Eu fiz uma live recentemente com Alexandre Brits, que é um consultor especialista na área de norma de desempenho, principalmente. E ele fez um comentário assim, que ele fala assim, cara, eu acho ridículo a forma com que o governo trata Minha Casa Minha Vida. Por exemplo,
as próprias construtoras. Quando a gente pensa numa casa, numa habitação popular, indica pessoas com menor poder aquisitivo. Então, eu deveria usar os melhores materiais para que eles tivessem maior tempo sem ter que fazer manutenção. E na prática acontece ao contrário. Usa os materiais mais pobres e você tem que fazer manutenção constante, o que é contraditório. Tô vendo a hora aqui, tô vendo o pessoal falar, agradecer, tal, já são 20h50, faltam 10 minutos. 10 minutinhos. Foi muito rico, assim, primeiro, né, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, o canal, tá demais, o jeito que você expõe as coisas é muito, muito, muito rico, tanto para nós profissionais da área, quanto um canal também que qualquer cliente pode assistir, ele vai compreender, sabe? Essa pegada é muito importante, porque a gente vai realmente tentar desmistificar essa visão de que arquiteto, engenheiro é só para rico. Não é assim. Pense dessa forma, né? Que você está doente, vai no médico, então você vai construir uma casa, nada mais certo do que chamar um profissional para poder cuidar desse sonho seu, entendeu? E cuidar direito. Vamos cuidar direito dessas casas. E às vezes é assim, né, Bruna? É lógico que quem está construindo, às vezes está no afã de querer começar logo. Às vezes vale a pena a gente esperar um pouquinho, mas começar com o profissional certo, porque eu já tive experiências de pessoas próximas que começam a construir e não era bem isso, você tem que quebrar. Cara, você gasta grana, você gasta mão de obra para depois quebrar e fazer da forma correta. Então, assim, pense, e principalmente quando nós pensamos na impermeabilização, porque a ausência da impermeabilização, ela pode colocar o seu sonho da casa própria literalmente água abaixo, né? E complementando um pouquinho do que você está falando, a questão da importância do profissional, nós infelizmente, né, temos convivido aí com alguns acidentes, eu classifico acidente entre aspas, porque são negligências. Semana passada mesmo, vimos aí coisas assustadoras. Exatamente isso que eu ia comentar. E no ano passado também nós tivemos um edifício de 40 anos apenas, lá em Fortaleza, que desabou. Gente, quem constrói o prédio para em 40 anos esse prédio não existir? Entenda, não é 40 anos a manutenção, é não existir, é cair. Né? Porque isso é uma outra dica também para quem trabalha com condomínio. Condomínio é muito interessante, porque, Bruna, volta e meia, você como profissional da arquitetura, caboclo vai lá, comprou um prédio, um apartamento novo no condomínio e quer trocar o piso. Ele precisa do quê? De um RT. O Bruno tem que fazer RT. Perfeito. Ele, mutuário, ele tem que levar um profissional que vai avaliar se o tipo de piso é adequado, se pode quebrar ali. Isso é legal. E o síndico? Quando dá um problema de vazamento, ele chama alguém para dar RT? Não. Ele vai lá, chama o pedreiro, o seu Zé, que quebra, que faz, e é o meu dinheiro, como condomínio, estou pagando aquilo ali, daqui 3 meses dá defeito de novo, tem que pagar de novo. Não. Então nós, enquanto usuários, enquanto condôminos, também temos que exigir RT. Porque a RT não é luxo. A RT significa um profissional habilitado, responsável, foi lá, avaliou, e a solução que o síndico está dando, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro de todo mundo, é a solução ideal. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho, Anderson, até assim, para a gente fechar, essa situação da gente pensar e planejar a obra. Não atropelem as coisas, né? Os clientes que vão construir casas, tenham calma, porque realmente o projeto não surge assim. Nós temos que pensar em muitos e muitos detalhes, entre eles a impermeabilização, entre eles, né, as dimensões necessárias, as ventilações necessárias, para que a sua obra seja aquilo que você sempre sonhou. André, vai lá cuidar das crias, meu filho. Obrigada de você ter participado, gente. Obrigada a todo mundo, na verdade, né? E aí, assim, eu sempre bato nessa tecla, Anderson. A gente precisa ter esse passo a passo. Explicar para o nosso cliente final, para o cliente, que não é de um dia para a noite que você já vai contratar a mão de obra sem o pedreiro, sem o projeto. Calma, faz com calma. E dá tudo certo, planejado, organizado, cada coisa na sua etapa, não é verdade? Com certeza, com certeza. E não dá para negligenciar as etapas. Como a gente vê aí, tanto nós profissionais não podemos aceitar o que aconteceu há 2, 3 semanas atrás como algo normal. E eu sempre digo para meus alunos, gente, saiam,
Olha como que nós enquanto profissionais mesmo, Bruna que está aqui, Gisele que está aqui, Tiago que está aqui, que eu sei que são engenheiros. Eu desafio vocês o seguinte, nós estamos tão acostumados com patologia que passa por nós percebido. Saia na calçada, da frente da sua casa, da frente do prédio, ande um quarteirão. Quantas fissuras tem na calçada? A gente nem vê mais. Então, gente, nós não podemos aceitar patologias como coisas comuns. Então, eu vejo um novo, fissuras de calçada. Né? Só que, ao mesmo tempo, nós convivemos também com problemas de penalização. É muito raro a gente não conviver, ou ter um parente que mora em casa até, que não tem problema de umidade ascendente. E se existe técnica, existe conhecimento, por que isso acontece? Né? Então, assim, para quem está aqui que é cliente da Bruna, pense sempre em contratar alguém que está prestando atenção exatamente, não é porque quer gastar mais com impermeabilização na fundação, uma coisa que ninguém vê. Eu sei que às vezes no desespero da construção você quer ver subir parede, enche os olhos. Mas se preocupe 3D, com a base. quer ver a casa 3D, decorada, entendeu? Quer ver tudo lindo. Isso é importante, isso motiva a gente, né? Mas o mais importante é que aquilo que você viu no 3D, ele dure. Ele não se acabe em coisa de um ano, você ter que sair do quarto do seu filho, porque seu filho está espirrando, está com alergia por conta de mofo na parede. Então, muito cuidado com isso aí. Cada coisa tem o seu tempo. Eu sempre brinco assim, que uma construção, ela requer planejamento. E a engenharia, a arquitetura, ela é planejamento. É você pensar. Não é chegar a fazer, fiz aqui, tá bom, vai lá e constrói. Não é isso. Para fazer dessa forma, você pega um pedreiro que faz um desenho e ele vai fazer. Mas também não exige grande durabilidade. Então, a hora que você busca um profissional, você está buscando soluções técnicas. E vou falar mais. A gente pode não saber tudo, porque a gente nunca sabe tudo, mas a gente tem o telefone de quem entende. Quem sabe, entendeu? Exatamente. É isso aí. O contato. E ó, André, sim, Deus mandou impermeabilizar a barca, sim. Porque senão não aguentava, meu amigo, tudo aquilo lá. Isso é verdade. Tem dois episódios da Bíblia, eu não lembro agora, mas ele fala realmente, e ele fala para Noé para utilizar betume, asfalto. Isso. Passa um pretinho lá, que nem a Bruna falou, põe no saco plástico e fica tudo certo. E ele fala para usar betume. Piche, na verdade, ele fala piche alguma coisa assim. Ai, cara, é muito bom. Se eu não me engano, também tem uma passagem lá que coloca o Moisés no cesto de vinho, que também fala para impregnar com algum produto impermeabilizante. Moisés desceu o rio até chegar lá, esse negócio só pode ter impermeabilizado, entendeu? Mas é verdade, se você procurar na Bíblia, lá realmente fala esse tipo de coisa. Então, a gente vê que a preocupação da impermeabilização não é algo recente. Se Deus já tinha se preocupado com a impermeabilização, imagina nós, réis mortais. Meros mortais. Eu falo assim, ó, que enquanto a gente espera a volta de Jesus, a gente faz projeto, entendeu? E faz com muito carinho. Anderson, obrigada, viu? Obrigado. Obrigado a vocês todos, Fernanda. Obrigada a todo mundo. Falando em dupla camada aqui. Obrigado, André, Robert, que está por aqui. Ótimo. O Robert comentando aí do cerco. Olha lá. A arca foi pesado com dupla camada. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado a todos, as Brunas, né? A Bruna por ter participado comigo aqui, a Bruna Rossi, ao André, a Gisele, Tiago, André Lugos, tem diversos Breda é arquiteto também. Pois é. Elaine, Luciana, quem mais? Tanta gente que a gente a Fer, gente. A Fer é uma graça. Participou pra caramba. André, obrigada também das colocações. Prazer é meu. Curte a gente lá também, viu, gente? Curte a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube, que eu falo desse jeito mesmo. Eu sou simples. Quero ensinar arquitetura e abrir essa cabeça, porque realmente não somos só para ricos, não. A gente tem que dar dignidade e qualidade em todas as obras. Com certeza. Anderson, obrigada. Aliás, viu? Esse é o trabalho de todo técnico, né? E quando eu falo técnico, eu falo engenheiro, arquiteto, técnico de uma maneira geral. Se nós vamos no dentista, nós somos leigos. O dentista determina qual é o tratamento melhor para o nosso dente. Da mesma forma, nós, quando vamos lidar com o cliente, a nossa obrigação, a nossa função é exatamente dar o melhor tratamento possível para o cliente, né? Então, nós, enquanto técnicos, temos essa capacidade aí, temos esse conhecimento. E como você disse, nós já falamos aqui várias vezes, o importante não é saber
É ter o telefone de quem sabe. Ou É o ter o telefone de Instagram quem de quem sabe. sabe. Eu tenho o Anderson, Instagram de vou quem sabe. lá tratar da minha cria também, André. As suas crianças já estão chorando, viu? Obrigada, Tá gente. certo, Deus pessoal. abençoe, Anderson. Boa noite, Sucesso, viu? Muito muitíssimo sucesso. obrigado. Para todos Obrigada a nós. nós. Até mais. Beijo. E precisamos encontrar depois da pandemia para tomar um cafezinho de verdade. Vou te visitar no Por escritório. favor, depois da pandemia, a gente vai junto tomar uma cerveja. Beijo. Cerveja coca eu não bebo, vamos na coca. Galera, então tá bom. Tchau, tchau. Até mais, galera. Obrigado. Vai acabar aqui.